Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de geometria plana. Então já fizemos, essa visão inicial da parte dos polígonos, já falamos da parte do triângulo, já falamos da parte dos quadriláteros. Vamos entrar num tópico extremamente importante dentro do estudo da geometria plana. Acho que, se não o principal, um dos principais e mais cobrados. Principal no sentido disso, de mais cobrado, de aparecer mais na nossa prova, que envolve área e perímetro, tá certo? O perímetro nem tanto, mas a área especialmente desse trabalho que a gente precisa fazer envolvendo a parte dos polígonos regulares, tá certo? Da parte do triângulo, da parte do quadrilátero especialmente, tá certo? Então, essa é a ideia que a gente vai desenrolar. Vamos fazer um lembrete, hashtag recordar é viver. Vamos recordar algumas regras, as fórmulas que a gente precisa para o cálculo dessas áreas. Vamos ver também algumas dicasinhas importantes que podem aparecer para vocês e não custa nada a gente dar uma pinceladinha e exercício. Vamos praticar para ver como é que realmente as bancas gostam de cobrar esse assunto, e um assunto, de novo, muito cobrado nas nossas provas. Quando se fala em geometria plana, geometria básica, sempre vem lá no nosso conteúdo programático áreas. Vem normalmente áreas e volumes. Geometria, áreas e volumes. Área a gente vê na geometria plana, volumes a gente vê na geometria espacial. Tá? Mas isso é para depois. Vamos nos concentrar na parte das áreas. Perfeito? E, logicamente, o conceito de perímetro, mesmo não sendo algo bem tchutchuquinho, da melhor qualidade, bem tranquilo, a gente também vai falar um pouquinho a respeito. Vamos embora? Bora começar, meu povo. Está começando o nosso Matemática Começando do Zero com o professor Paulo Henrique PH, este aqui que vos fala. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode acessar a gente lá no Tira Dúvida do Gran Curso Online, no @professor Paulo H no Instagram, ou então no beijo no papai e na mamãe, @gmail.com. Tudo bem? Então bora. Áreas e perímetros é o que a gente vai falar hoje, inicialmente na parte envolvendo alguns conceitos, As áreas de figuras planas medem o tamanho da superfície da figura. Desse modo, podemos pensar que quanto maior a superfície, maior será a sua área. Além disso, o perímetro entra nesse nosso assunto, é a medida do contorno de uma figura geométrica e que pode ser obtido pela soma dos lados de um polígono, no caso dos círculos, por meio de uma fórmula. O círculo a gente vai falar depois, vamos ter uma aulazinha só falando de círculos, com as suas regras também envolvendo a parte do perímetro, envolvendo também da área. Então deixa aqui, que isso aqui vai ficar, deixa pregadinho aqui na mesa, que a gente vai voltar depois. Então, primeira coisa que a gente já precisa saber, perímetro, soma dos lados de um polígono, normalmente envolvendo, de novo, os triângulos e os quadriláteros, tá? Sem problema, soma dos lados. Como ele diz, é a medida do contorno. Digamos que eu tenho um retângulo, estou fazendo aqui esse retângulozinho, ele te pede a área. É tudo isso aqui, é a superfície que eu tenho dessa figura, a superfície do triângulo, perdão, do retângulo. Ele pede o perímetro, é a medida do contorno, ou seja, eu vou ver aqui a soma desses lados que eu vou ter para um determinado retângulo. Como está aqui, tem até uma figurinha aqui para a gente, tá aí. Então, digamos, não vou falar da área nesse sentido, porque a área a gente vai falar daqui a pouco, quando envolve as fórmulas que a gente vai precisar trabalhar. Mas se por acaso ele pediu o perímetro deste retângulo, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso somar seus lados. 16 mais 4 mais 16 mais 4. Como ele me fala, o contorno. Opa, deixa eu começar pelo 16 aqui. 16 mais 4 mais 16 mais 4. 16 mais 4, 20. 20 mais 20, 40 no nosso caso. Opa, 40. No nosso caso, 40 metros só, tá? Depois a gente vai entrar um pouquinho na área dessa unidade, que aliás nem vai ser tanto o nosso foco. Tem lá já, logicamente, dentro do seu conteúdo programático, falando em sistema de medidas, lá a gente fala um pouquinho dessas unidades e aí vamos dar uma pinceladinha por aqui para não deixar passar em branco. Tá? Mas no nosso caso, o perímetro, soma dos lados, eu preservo a mesma unidade. Se é centímetro, continua em centímetro, se é metro, continua em metro e assim por diante. Tudo bem? Então essa é a visão inicial. E aí a gente já começa, como você já sabe aqui no nosso Matemática Começando do Zero,
temos sempre as nossas questõezinhas para vir trabalhar. Kelly vai colocar uma moldura de gesso em toda a volta do teto de seu consultório. Sabendo que seu consultório é retangular e possui 3,8 metros por 2,6 metros de comprimento, a moldura de gesso terá em metros o total de... Pessoal, quando ele diz isso, que ela vai colocar uma moldura em toda a volta do teto do seu consultório e que esse teto, esse consultório é retangular, o que é que eu traduzo com essas informações? Ora, eu traduzo que ela está me pedindo o perímetro. Que ela está me pedindo o perímetro. Vou passar, e aí o pensamento, ó, vamos já pensar assim, bom, tá aqui o teto do meu consultório, tá aqui, é retangular. Ele vai fazer o quê? Aquela moldura, ó, vou passar, né, pelas bordas do seu teto, no caso da sua superfície, ou seja, perímetro. Assim, o meu perímetro vai ser a soma dos lados do meu retângulo, que é o cuidado que você precisa ter aqui. Você tem sempre que fazer 2 vezes cada. 3,8 mais 3,8 mais 2,6 mais 2,6. Se a gente imaginar que a gente tem um retângulo, assim, eu vou ter, por exemplo, 2,6 metros aqui, logicamente 2,6 metros por aqui, 3,8 metros aqui, 3,8 metros aqui. Pronto, soma dos lados. A ideia do meu perímetro para quadriláteros é sempre isso, somar todos os seus lados. Vou colocar aqui, ó, números decimais, vírgula embaixo de vírgula e fazer o meu cálculo. 8 e 8, 16, 16 e 6, 22, 22 e 6, 28, vai 2. 6, 8, 10, 12, vírgula embaixo de vírgula, 12,2,8, o que, pessoal? Metros. 12,8, e ele inclusive ainda dá a provazinha aqui pra gente, em metros, 12,8 metros. É o nosso perímetro, gabarito nossa questão, letra A. Bem tranquilinho, bem tranquilidade pra gente. Vamos mais. Já tem o nosso paralelogramo aí, ele nos diz aqui, ó, paralelogramo. Um guarda noturno faz a ronda num quarteirão em formato de um paralelogramo com 115 metros no lado menor. Lembrando, pelas características, pelas propriedades do paralelogramo, os seus lados paralelos são iguais, ou seja, que também tem 115 metros no lado menor e 215 metros no lado maior, que é este outro pedaço também. Lados paralelos num paralelogramo são iguais, conforme a figura está aí. Todas as noites ele percorre 4 vezes. O perímetro, opa, já ajudou, ó. O perímetro, o perímetro é a soma desses lados, no nosso caso, do nosso paralelogramo, né? Ele percorre a cada noite nessa ronda um total de, vamos lá. Bom, a ronda que ele faz é 4 vezes o perímetro desse paralelogramo. Quem vai ser o meu perímetro? A soma dos lados, 215 mais 115 mais 215 mais 115. PH, eu poderia somar os dois lados diferentes e multiplicar por 2, lógico, e a matemática vai dar certinho, sem problema, tá? Vou fazer aqui, ó, 215, 115, 215, 115. Eu poderia somar apenas 215 e 115 e multiplicar por 2 também vai dar certinho. Vai dar 20, vai 2, 3, 4, 5, 6. 6 não vai nada. 2, 3, 4, 5, 6, 660 metros será o perímetro a ser trabalhado. Como ele me fala que a ronda são 4 voltas desse perímetro, ou seja, 4 vezes perímetro, 4 vezes 650, 0,
6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 4, 24 e 2, 26. Continua com metros. Continua com metros. A roda vai dar, a Honda vai ser de 2.640 metros, gabarito da nossa questão, letra E. Tem mais? Tem mais. Olha só. Paulo, obrigado pela parte que me avisa aqui, né? Quer desenhar um retângulo. Perfeito. Com 36 centímetros de perímetro. Opa, a primeira coisa que eu sei é que o perímetro deste retângulo é 36 centímetros. Logo, por ser centímetros, as minhas medidas também vão ser centímetros, tanto é que elas já estão aqui, ó, que beleza. Bom, como é que eu vou calcular este perímetro? Ele me dá mais alguma coisinha, que a base é o dobro, 2 vezes, o valor da minha altura, que eu vou chamar de H. Base é igual a 2 vezes a altura. Pronto? Pronto. O que é que eu consigo deduzir isso? Primeiro, perímetro, soma dos lados. Vai ser 2 vezes a base, mais 2 vezes a altura. De onde é que você tirou isso? PH, nada mais é que base mais altura, mais base mais altura. Tá? Somando os lados. 2 vezes a base, mais 2 vezes a altura. Tudo bem? Qual é a ideia que eu preciso ter agora? Ora, se a minha base é o dobro da minha altura, eu venho bem aqui no lugar dessa base, vou botar quem? Vou botar a altura. Vai ser o quê? Isso aqui é 36, logo eu terei que 2 vezes. Quem é a minha base? Quem é a minha base? A base é 2 vezes a altura. Pronto, eu substituo. 2 vezes 2H mais 2H que eu já tinha é igual a 36. 2 vezes 2 dá 4, 4H mais 2H é igual a 36. 6H é igual a 36, portanto o H é 36 dividido por 6, que é 6 o quê? 6 centímetros. 6 centímetros para manter a mesma unidade. O que é que ele me diz? A medida da base. Ora, a base é 2 vezes a altura. Logo, a base é 2 vezes 6 centímetros, que é 12. 12 o quê? 12 centímetros, gabarito da nossa questão, letra C. Belezinha demais. Acho que ainda tem mais uma para a gente fechar com chave de ouro. Tem mais uma. Olha o que é que ele me diz nessa agora. Um terreno retangular tem 24 metros de largura e 32 metros de comprimento. Stop in the name of love. Eu vou fazer aqui o meu terreno retangular com 32 metros de comprimento com 24 metros de largura. Pronto. O terreno será dividido ao meio pela sua diagonal, formando assim 2 triângulos. Stop in the name of love em preto. E eu vou fazer tanto faz um quanto o outro, tá? Eu poderia traçar esta diagonal com a outra. Tanto faz. Então, eu tracei esta daqui, formando um triângulo, formando 2 triângulos. Tudo bem? Se uma dessas metadas for cercada por uma tela, o comprimento dessa tela. Terceira cor, porque aqui é a nossa interpretação. A cercada nessa tela, a interpretação que a gente vai precisar ter. Eu vou botar uma tela aqui de azul, tá vendo? Ó, aqui, aqui e aqui. Nos leva a deduzir que ele está me pedindo o perímetro de um desses triângulos, já que esses triângulos são iguais. Tá? Tanto faz ser o 1 quanto o 2. Eu marquei o do 2, mas valeria também do 1 sem problema nenhum. E aqui cabe também o lembrete. Nos nossos estudos, logicamente, muitos dos assuntos não são vistos de maneira única. A gente intercala com outros assuntos. Podem aparecer na mesma questão assuntos diferentes. Utilizamos o conceito de perímetro. Perímetro é a soma dos lados, ou seja, para que eu encontre essa tela que ele precisa colocar, eu vou ter que fazer o perímetro desse triângulo. Mas lembra, esse triângulo eu não tenho todos os lados. Eu tenho o comprimento 32. Perdão, eu tenho uma largura
24. Perfeito. E agora? E agora eu preciso calcular a diagonal. Ou seja, eu olhando para este triângulo retângulo, numa das nossas regras, nossas propriedades do retângulo, é que ele é formado por 4 ângulos retos, então tanto faz um quanto o outro triângulo, tá certo? E até mesmo as diagonais. Ou seja, este meu triângulo 2 é um triângulo retângulo. Já vou ajeitar aqui que o AC60 está errado. Ângulo, pronto, retângulo. E sendo um triângulo retângulo, podemos aplicar quem, meu amigo? O nosso velho e bom Teorema de Pitágoras. Olha que beleza aqui a montagem, né, da análise da nossa questão. Então vamos lá. Primeiro, vou calcular o Teorema de Pitágoras. Vou chamar este rapazinho aqui de H agora de hipotenusa, tá certo? Então eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Beleza demais. Bora continuar? 24 ao quadrado. 16 vai 1, 96, 8, 4, 5, 17 vai 1, 576. 32 ao quadrado, eu acho que vai dar 1024. Mas vamos fazer aqui, né? 6, 9, 4, 12 vai 1, exatamente 1024. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma desses valores, que isso aqui vai dar 1600. Beleza? Assim, a minha hipotenusa vai ser raiz quadrada de 1600, que vai dar 40. Na dúvida, você pode, logicamente, decompor, enfim, 16. A outra forma é 16 vezes 100, raiz de 16 é 4, raiz de 100 dá 10. 4 vezes 10 vai dar 40 também, né, desse nosso trabalho mais de matemática básica. Pronto. Agora, morreu Maria Preá. Se a minha hipotenusa é igual a 40, 40 o quê? 40 metros, eu posso, então, encontrar a minha tela, que será a soma dos lados desse triângulo. Aqui não tem repetição. São os lados 24 mais 32, mais a minha hipotenusa, que é 40. Isso vai dar 6, 7, 9, 96 metros é a tela que a gente vai precisar ter para o comprimento, né, cercar essa figura, esse triângulo. Beleza, povo? Então, aqui a gente deixa a dica inicial para a gente, que é uma dica que a gente já fala também há muito tempo, durante todo o nosso curso, da importância da gente agregar outros assuntos. Pode ser um assunto fora geometria, tá? Sei lá, uma questão envolvendo porcentagem, pode acontecer, certo? Fração, tá certo? Eu digo, por exemplo, naquele caso ali que a gente falou do perímetro, seu dobro, ele podia dizer o seguinte, que a base é 25% maior do que a altura, tá certo? Pode acontecer, pode, porcentagem dentro do estudo de geometria, sem problema nenhum. Como pode esse nosso caso, onde ele pediria o perímetro, mas para calcular o perímetro, eu preciso trabalhar com o Teorema de Pitágoras, sem problema, uma coisa que a gente tem que assimilar naturalmente, tá certo? Por isso que é sempre interessante que a gente faça, eu brinco que é a situação da técnica Jack Stripador. Vamos por partes. Olha o desenvolvimento que a gente fez, olha a análise lógica que a gente fez, nossa, lógico-matemática, digamos assim, né? Opa, eu entendi que a tela é o perímetro. O perímetro é de um triângulo. O triângulo eu não tenho aquele lado, mas será que eu posso encontrar? Posso, pelo Teorema de Pitágoras. Ou seja, mesmo que a gente não tenha o cálculo ainda já finalizado, mas ó, a gente traçou uma linha de raciocínio até chegar no resultado. O resto agora é braço, calcular tudo direitinho. Tudo bem? Fechou legal? Então bora, temos ainda mais um tempinho, vamos dar entrada agora na segunda parte, a parte mais importante desse tópico. Já falamos do perímetro, vamos falar agora de áreas de figuras planas. Eu separei já algumas áreas que a gente vai precisar trabalhar aqui, então vamos relembrar. Meu povo, aqui não tem muito segredo. Aqui a ideia é 1. Anotar as fórmulas que a gente vai trabalhar. 2. Treinar. Não tem muito que se dizer, como é que eu chego? Para a gente saber como é que chega a fórmula é o que menos importa.
tá certo? Mas é interessante, lógico, que a gente faça essa anotação. E na prática, na resolução de questões, um olho na fórmula, um outro olho na questão, a gente começa a fixar. Fizemos isso na tabela verdade, por exemplo, das proposições, fizemos isso nas regras envolvendo, por exemplo, análise combinatória, arranjo, combinação, permutação, e precisamos fazer agora aqui, né, o aprendizado, né, a interiorização dessas fórmulas. Tudo bem? Bora começar? Bom, eu tenho o primeiro caso, o caso do triângulo, é o caso 1 que eu vou ter aqui com vocês. A área do nosso triângulo é base vezes altura sobre 2. Muito cuidado, porque nós temos a base normalmente aqui. Aqui tudo bem. Temos a base. Só que a altura ela não está na nossa cara, digamos assim. Tá? A altura ela estará aqui. A altura e, dependendo da situação, a gente precisará calcular. Inclusive, eu falei até para vocês que lá que a gente ia dar algumas dicas legais, daqui a pouco a gente volta um pouquinho para falar nisso. Mas se a questão não dá, a gente vai ter que ter um jeito. Aí vai depender muito da questão e por isso, de novo, a ideia de estar sempre resolvendo questões. Tá? PH, peraí. Então, se eu pegar, por exemplo, e virar esta figura, muda. Porque a base vai mudar e, logicamente, a sua altura também irá mudar. Mas, logicamente, a área vai dar igual. Imagine, por exemplo, que você tem um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, onde a base será a hipotenusa. A base será a hipotenusa. E você terá que traçar a altura. Por quê? Porque você não vai ter altura para aquilo ali. Tudo bem? Você teria que calcular esta altura. Porém, se você virar este triângulo e colocar este triângulo na forma onde a base agora será um cateto, você verá que a altura será outro cateto. Ficou complicado? Eu vou escrever no espacinho e depois vou apagar. Você anota aí nos seus alfarrábios. Imagine assim, que você tem este triângulo retângulo com esta formação, 3, 4 e 5. Você teria que calcular aqui essa altura. Existe um assunto chamado relações métricas do triângulo retângulo, você teria como encontrar este valor. Porém, se você pegar este triângulo e rodar este triângulo, ele vai ficar assim. A hipotenusa aqui, um dos catetos aqui e outro dos catetos aqui. Eu poderia muito bem aplicar agora a área, sendo a base 3, vezes a altura, que é o 4, dividido por 2 a área. Isso aqui vai ser 6. Então, peraí, PH. Quer dizer, então, que no outro cálculo vai dar diferente? Não, vai dar diferente. Você vai estudar mais para frente, se por acaso for entrar o assunto de relações métricas no triângulo retângulo, que a altura vai ser 1,2. Existe uma regra, logicamente, para isso. Por quê? Porque as áreas têm que dar iguais. Nós estamos falando do mesmo triângulo. Então, não quer dizer que eu mudei ele de lado, que vai ser um valor diferente. É lógico que eles vão ter a mesma área. Então, se você calcular, e até 2,4, perdão. Se você olhar aí na altura, tá? 5 vezes 2,4 dividido por 2 vai dar 6. Tá? Pensa nisso? Então, o PH tá doido. Você vai botar lá no Pai dos Burros, lá no Google. Relações métricas do triângulo retângulo. Vai antecipar. Quer antecipar? Perfeito. Fica a teu critério. Tá? Mas eu estou dando a dica que isso vai acontecer. Então, a ideia que você precisa ter inicialmente é que, e agora apagando os nossos triângulos, é que não importa, né, qual vai ser a base e a sua altura, a área tem que dar sempre igual. É a base e a altura relativa a essa base, como a gente colocou no nosso exemplo 1 aí. Tudo bem? Fechou legal? Os próximos itens envolvem os quadriláteros, né? Quadriláteros, onde eu tenho o retângulo no meu item 2. A área é a base vezes a altura. Que é a mesma, que eu vou com 1, 2, 3, 4, 5 do nosso paralelogramo. Deixa eu até afastar um pouquinho mais. A área é a base vezes a altura.
aqui é o cuidado que você precisa ter. Por quê? Porque a altura ela é diferente do retângulo, onde a altura vai ser o próprio lado, já que ele tem aqui um triângulo, perdão, um ângulo reto, eu terei a base aqui e a altura já aqui. No paralelogramo isso vai ser diferente. Eu vou ter aqui sendo, opa, vai afastar um pouquinho mais, aqui sendo a base e aqui ou aqui, nesse continuado aqui, ângulo reto, a altura. Veja, e aí até fica legal com o nosso desenho. Se você pegar este pedacinho que eu cortei de um lado e completar do outro, vai dar um retângulo, com a mesma ideia que a gente precisa. Por isso que a fórmula do paralelogramo é também a fórmula do retângulo, base vezes altura. Apenas a armação por o paralelogramo ser um retângulo inclinado, digamos assim, né? A ideia é a mesma, mas o cálculo, logicamente, da área será a mesma também. Tudo bem? Bora continuar. O nosso item 3 do nosso quadrado. Bom, poderíamos pensar em também base vezes altura. Só que a ideia aqui é que nós chamamos no quadrado um único lado. Opa, pronto. Acho que aqui agora acho que foi um mau contatozinho aqui na minha mesa, tá? Já voltamos, vamos voltar lá para nossa área. Eu acho que não vai mais aparecer essa mensagenzinha. Podia ser um mau contatozinho que tivesse aqui. Voltamos! Voltamos a falar o nosso quadrado. Já imaginou, rapaz? Apaga tudo aí no meio da aula, rapaz. Pensa na diversão, né? Vamos voltar então. Então, olha qual é a ideia do quadrado. Lá nas propriedades que a gente estudou, a gente sabe que um quadrado tem todos os lados iguais. Então, a ideia é que eu tenho lado, lado, lado e lado. Ou seja, a base é um lado e a altura é outro lado. Ou seja, então a área é lado vezes lado, o lado é o quadrado, já que são todos o mesmo valor. Tudo bem? Perfeito demais. Vamos seguir agora para o nosso losango, que é o nosso item 4. Aqui a gente vai precisar fazer um pouquinho um lembrete diferente, que para este losango, nós precisamos trabalhar com as suas diagonais. Em um losango, eu tenho duas diagonais. Vou até mudar de cor. Até para fazer... Epa, calma, Beth. Volta aqui. Aqui. Até para ficar melhor a sua visualização. Nós temos uma diagonal menor, que eu chamo de Dzinho. E nós temos uma diagonal maior, que eu vou chamar de Dzão. Assim, a nossa área será diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ok? Tranquilo? Beleza. E por último, chega aqui a minha ideia do meu item 6, do meu trapézio, onde eu terei que a área, eu acho que delas é a que pode complicar um pouquinho mais, precisa mais informações, que vai ser a minha base maior, tá aqui, a base maior do meu trapézio, mais a base menor, tá aqui a base menor, Bzinho, vezes a altura, tá aqui a altura também que eu terei, de um lado como do outro, H aqui ou H aqui, sobre 2. Pronto. E assim a gente consegue fechar, né, com essas regras que a gente vai precisar. Perdão. Pessoal, primeiro de tudo, já deixa anotadinho. Aqui não tem... deixa eu buscar por que a fórmula é assim. Bom, se você quiser, é uma pesquisa que você vai fazer. O que a gente precisa é lembrar da forma e aplicar na hora da nossa questão. É isso que a gente precisa fazer. Tudo bem? Então faz a anotação dos seus alfarrábios, deixa um espacinho, porque a gente vai precisar comentar um pouquinho a respeito daqui a pouco, no começo da próxima aula. Então faz as tuas anotações, segura aí que eu volto daqui a pouco. A gente vai finalizar com umas dicasinhas importantes que a gente precisa ter e com mais exercícios. Fechou? Volto já. Beijo no papai e na mamãe.